Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do nosso Pizza Cripto, programa para você pegar uma pizza e falar de cripto conosco aqui do BP Money, né? No primeiro episódio vocês falaram com o grande aí, Murilo Vargas, lá da Rush Capital, que nos contou um pouco mais sobre esse cenário do mercado de cripto, né? A gente estava ali prestes a ter a atualização do The Merge, né? Então a gente explicou um pouco sobre como tudo isso funciona, utilizamos a analogia lá do pedágio, né? Que antes tinha uma só barreira do pedágio para uma estrada inteira, agora vocês tinham várias, então ficaria um custo menor de energia, enfim. E hoje eu recebo o grande Luiz Pedro Oliveira, meu grande amigo lá da Nord Research, na lista de criptoativos, que a gente vai bater um papo hoje sobre todo esse mercado. Então já não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e também já comentar pra gente aí qual tema vocês querem que a gente fale sobre cripto nos próximos programas, né? A gente também pode falar aí, pode traduzir os assuntos para você e você sabe que a gente aqui também vai sempre tentar deixar sempre muito mastigadinho aí todo o mercado de cripto, assim como essa bela pizza que estamos hoje aqui. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso grande Pizza Cripto. Fala, Rafa, sempre um prazer trocar ideia com você, prazer conhecer aqui o Pizza Cripto, já tá com uma pizza deliciosa aqui na mesa. Agora vamos falar de cripto, né, cara? Eu gostei muito dessa ideia de ter a pizza Você cripto, viu? tem a simbologia, né, do Pizza Day, do Bitcoin, Do então bem Bitcoin. da hora mesmo. Exatamente, exatamente. Na verdade, isso aqui era uma grande desculpinha para a empresa pagar pizza para mim. É claramente isso, né? Não tem o mínimo sentido. E é óbvio, né? Mas dá para você de casa também, sentir super em casa também, pedir sua pizza aí. E alô, marcas pizzarias de todo o Brasil, hein? Pode patrocinar nós aqui também, tem erro não. Bom, Luiz, vamos lá, querido. A gente teve aí o The Merge, né? Agora, né? A gente está falando então. A gente tem ocorrido finalmente a famosa atualização do Ethereum, né? O Ethereum 2.0 chegou aí, né? Então o Vitalik finalmente conseguiu a tal atualização dele. Como é que você está vendo o cenário agora para Ethereum? Você acha que o que falta para ele subir é uma questão macro, é uma questão. É porque antes o gatilho sempre estava nesse Demerge, né? O Demerge estava falando há 1000 anos, não? Cara, assim, acho que tinha uma expectativa muito alta para o The Merge, mas muita gente não sabia muito bem o que que era e o que que realmente ia acontecer de fato com essa mudança, né? Vocês falaram aqui no primeiro episódio, mudança de mecanismo de consenso, agora não é mais o Proof of Work, né? Não tem mais a mineração igual tinha antes, igual tem no Bitcoin, agora é Proof of Stake, né? Prova de participação, você deixa ali uma parte travada, a quantidade travada no endereço se torna elegível a ser um validador da Ethereum, né? E com isso, primeiro que mercado de cripto, assim como qualquer outro mercado, tem muito aquele ditado, né? Compre no boato, venda no fato. Uhum. Então, a gente está vendo um pouquinho disso, com esse cenário macro também ruim lá fora, crise para tudo que é lado, inflação para todo que é lado, juros subindo no mundo inteiro, menos no Brasilzão. A gente vê um cenário ruim para a cripto como um todo. Mas em torno da própria Ethereum surgiu um debate um pouco perigoso, né? Que é o Uhum. da centralização. O Demerge sempre girou em torno da descentralização, tornar o ativo mais descentralizado. Uhum. E, cara, assim, a gente viu um efeito um tanto quanto contrário, se for dependendo do seu viés de análise dentro da Ethereum, né? Isso vai tanto para os validadores per si, quanto para os clientes, né, de armazenamento desses validadores. Cara, o primeiro ponto dos validadores, da centralização que está existindo, é que assim, né, para você se tornar um validador de Ethereum, você tem que travar 32 Ethers. Uhum. 32 Ethers hoje, fazendo a conta aqui rápido, daria, sei lá, $38.000, mais ou menos. Você é Por o de exatas da 5, dupla, cara. Eu sou péssimo nisso, não tem jeito. vai dar algo próximo de 180, R$ 200.000, né? Traduzindo aqui para os reais. Então, assim, é um valor alto para você ser um validador da Ethereum. Muita gente não consegue fazer isso por conta própria. Tem diversos validadores, né? Tem milhões de validadores. Qual que é a sacada aqui, né? Algumas empresas disponibilizam pools de staking, né? Então você deposita, vamos supor, você tem um Ether, você tem ali 6.000, R$ 7.000 em Ethereum, tem um Uhum. Ether, você quer travar esse um Ether para validação. Você vai delegar esse Ether para essa pessoa, para essa empresa que está fazendo isso, tem os pools dele, tem os validadores dele, você pode se tornar parte de um validador desse cara e receber as recompensas com isso, né? Uhum. Então, a gente tem esses centralizados fazendo isso, trazendo nomes Kraken, que é uma corretora muito grande, Binance, Coinbase, todas elas estão disponibilizando pools de staking para o pessoal depositar, seus clientes depositarem,
e render um pouquinho esse Ethereum para eles. E também tem um protocolo descentralizado fazendo esse serviço, que é a Lido, o Lido Staking, que você consegue depositar, travar seus Ethers em um smart contract e se tornar parte do pool de validação da Lido. E esses 4 players que eu citei hoje, eles têm mais de 70% de toda a validação de Ethereum. Uhum. Então, assim, tem uma centralização muito grande nesse lado. A questão é, dentro desses ambientes únicos ali de centralização, tem um descentralizado, que é ali, onde diversas pessoas podem depositar ali, tem também as corretoras centralizadas, mas o fato é, né, você está dando poder para empresas únicas ali terem uma certa gestão sobre a rede da Ethereum, né? Hoje a Lido, por si só, que é a parte descentralizada, tem mais de 30% da validação de Ethereum, só ela. Então, assim, essa discussão toda está trazendo um certo receio para Ethereum no curto prazo, né? Que é natural, né? Assim, dentro de um bear market, né? De um período de quedas, a gente sempre vai ter pontos de questionamento para alguns ativos, principalmente para um ativo que passa por uma grande atualização de anos de espera, mais de 7 anos aí esperando esse demerge, essa mudança dentro da Ethereum, e finalmente chegou. Agora estão questionando isso, né? E além disso, né, assim, muita gente achava que, pô, beleza, aconteceu agora o demerge, virou Proof of Stake, agora a Ethereum vai ser escalável pra caramba. Não, esse não é a realidade, né? O demerge é uma das fases de evolução da Ethereum, né? Tanto que a própria Ethereum Foundation aboliu o nome Ethereum 2.0, porque antes, assim, eles trabalhavam com esse framework de fazer tudo de uma vez, né? Fazer já entrar com o Proof of Stake, já entrar com as outras fases de escalabilidade, de segurança, de descentralização, tudo isso. E agora eles dividiram isso em 5 grandes fases, né? Começando pelo Demerge, que já aconteceu, depois vem o The Surge, The Verge, The Purge e The Nossa, Splurge. é o Backstreet Boys? Que isso? São 5 fases dessa atualização do Ethereum, a qual a próxima, que eu sempre esqueço qual que é, eu acho que é o The Surge. Eu esqueço, você vê que os nomes são bem parecidos, então aí acaba complicando a gente que tem uma Surge, memória... Verge, Lurge, Dirge, Merge. Então, complica um pouquinho, mas se eu não me engano, a próxima fase é o The Surge, que é onde vai entrar o Sharding, que é a subdivisão de validadores e nós dentro da Ethereum. E essa é a parte mais voltada para a escalabilidade. Então, a Ethereum com o Demerge não se torna mais barata, não se torna mais rápida, se torna mais, em tese, descentralizada, mais resistente à censura, de certa forma, e em tese também mais segura, né? Muito difícil a gente afirmar que está mais seguro, porque tem menos de um mês que aconteceu, né? Não sei nem quando que o programa vai ao ar, mas com certeza não vai ter um mês até lá que aconteceu o Demerge. Então, assim, o histórico é muito curto, mas a gente entende que fique mais seguro pelas questões que foram trabalhadas em cima do Demerge. Hoje esse programa aqui está no ar no dia 28 de setembro, quarta-feira aqui para todo o nosso Brasil e mundo. Enquanto o Luiz está pegando seu belo pedaço ali de pizza, eu vou tentar aqui traduzir alguns dos sistemas aqui para a galera que está em casa, como a gente sempre faz todo o programa. Vamos lá. Validadores, certo? Validação de Ethereum, como vocês aprenderam no primeiro episódio, se você ainda não aprendeu, vá lá no primeiro episódio com o grande Murilo Vargas, a blockchain ela funciona com métodos de validação de vários computadores que estão naquela rede, todos ali na mesma transação. Então, vamos supor, eu vou comprar uma água sua pela rede Ethereum, certo? Eu, então, vou mandar meu dinheiro para você e esse dinheiro ele vai passar para um processo de validação ali nos blocos, então na blockchain, correto? Então, cada partezinha, cada partículazinha ali tem seu validador da transação. Tô falando besteira? Perfeito. Cada bloco tem seu validador, né? Perfeitamente. Cada bloco tem seu validador e que, vale lembrar, essa validação ela tem uma identidade única porque ela tem como se fosse uma impressão digital chamada hash, né? Então, cada transação tem seu hash e por isso que ela é tão segura também. Porque fez a transação, acabou. Você não tem igual, por exemplo, quando você tem um cartão, que alguém clona seu cartão e ele pode fazer ali uma besteira enorme com o teu cartão. Né? Você não tem isso no mundo das criptomoedas. Quando você tem cripto ali, isso é uma coisa que já acontece, inclusive, em várias empresas. Eu tinha, inclusive, falado uma época, acho que foi ano retrasado, com o ACO hoje, né, da Visa aqui no Brasil, Fernando Teles, inclusive um abraço para ele, deve estar assistindo a gente agora. Ele tinha explicado sobre o quão maravilhoso essa lógica das criptomoedas, porque
você consegue criar um cartão virtual que ele vai servir para uma transação e acabou. Então, assim, se um bandido, né, se um hacker, né, clonar esse cartão digital, o que ele vai conseguir fazer com aquilo ali? Nada. Né? Ele vai pegar aquilo ali, qual que é o estrago que ele vai fazer? Pagar sua conta no Spotify? Entendeu? Não tem muito que ele vai fazer. Então, essa é a lógica, e por isso que é tão importante você ter uma rede descentralizada que consiga ser segura e que tenha multifunções. Porque imagina, só você aí na sua casa, quantas transações você faz no mesmo dia? Então, imagina a rede, o quanto que ela tem que ser complexa para conseguir suportar. Pô, a gente tem o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo. Por aí, né? Acho que 8, 7. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, imagina, cada pessoa vai ter sua transação e a lógica como você vai criar um negócio é que para todo mundo use. Então, imagina o quanto que isso tem que ser complexo. E por isso, então, que a Ethereum, lá o Vitalik Buterin, que a gente falou no último episódio, inclusive que eu tenho um pouquinho de medo dele, mas confio muito nele, eles fazem, então, essas atualizações na rede da Ethereum para que eles possam evoluir. Então, o Demerge nada mais é do que uma maneira de você tornar a rede mais vamos supor, mais sustentável, né? Porque você vai gastar muito menos energia. Em teoria, você vai caminhar aí para uma lógica de democratização dessa validação, porque hoje é muito caro, igual o grande Luiz falou aqui para a gente, e que você hoje tem, inclusive, empresas que fazem muito monopólio, como, por exemplo, a Lido, que tem 30% hoje de todo o pool, né, do total de validadores. Exatamente, todo o total de validadores na rede Ethereum 30% está com a Lido, e aí isso é um problema. Por quê? Porque se você está criando uma criptomoeda, você está tocando uma lógica de criptomoeda para ser algo descentralizado. Você não pode ter o poder, você não pode ter um monopólio de alguma coisa. Né? É justamente o contrário. Senão, não faz sentido. Né? Então, ficar com o Estado mesmo, porque o Estado está aí já há 500 anos. Né? Então, essa é a lógica e é por isso que você tem essas várias fases e aí, enfim, várias coisas que a gente vai indo. Teve algum outro termo que a gente não falou aqui? Algum termo? Que eu falei sobre Lido, Merge, a lógica de funcionamento blockchain, hash, que mais? Se você tiver alguma pergunta, aí manda pra gente que no próximo programa, então, eu lhe explico. Proof of Stake vocês já pegaram no primeiro programa, se você ainda não viu o primeiro programa, veja lá o primeiro programa. Mas depois que terminar esse aqui. Depois terminar esse aqui também, porque no final desse programa vai ter uma revelação inédita. Você não pode perder. Não sei o que, a gente vai inventar alguma coisa aqui. Vou ter que tirar uma da cartola aqui. Vai ter que tirar uma da cartola aqui. Bitcoin aos 80 mil. Enfim, mas 80 mil pesos bolivianos. Né? Não, mas agora, voltando um pouco ainda sobre a situação da rede Ethereum, Luiz. A gente tem visto, né, no mercado cripto mesmo, como se fosse uma lavagem nesse mercado. Né? Ou seja, você vai ter que ter aí fases e fases desse desenvolvimento do mercado para conseguir que esse mercado seja sustentável a médio e longo prazo. Né? E é o que acontece, inclusive, no mercado financeiro tradicional. Já aconteceu muitas vezes. Teve a bolha das .com, teve a crise de 2008, crise do coronavírus. A do coronavírus é uma questão sanitária, mas você teve 29, 2008 e .com, que foram puramente econômicas. Né? Você teve bolha, até falar chega, e toda essa explosão. Como é que você está vendo a medida da Ethereum sendo tomada neste exato momento? Né, o timing dessa decisão é um timing bom, um timing ruim, porque ele atrasou algumas vezes, não? O demerge de rolar. Cara, para mim é perfeito o timing. Para mim é excelente, assim. Acho que é uma coisa que eu falo muito é que o bear market é o melhor momento para você reavaliar suas teses. Né? Inclusive escrevi um texto antes de vir para cá hoje sobre isso, né? Que sei lá, o processo de montagem de uma carteira de criptoativos passa por algumas fases, né? Acho que o primeiro é a criação de uma tese, né? Você criar a tese sobre os ativos, entender por que eles servem e ter uma tese muito bem definida, muito bem estruturada sobre o porquê de colocar seu dinheiro em um ativo. E isso para todos os ativos que você decidir investir, né? Acho que nesse processo vai passar milhares de ativos que não vão servir e alguns vão passar no seu filtro, né? A ideia é que seja assim. Aí nesse processo de construção, você passa a entender o que são os pontos fortes do ativo, os pontos fracos, para que ele serve, a que ele se propõe, o que ele precisa fazer. E digo o que ele precisa fazer, porque aqui no mercado de cripto tudo é muito novo, né? Tudo é muito recente, está tudo muito no começo, está tudo se definindo. Pensa que a segunda maior criptomoeda acabou de passar por uma fase de evolução, de 5 fases de evolução planejadas para o futuro, né? E pode ser que surjam outras aí no meio também, por necessidades, por formas como o mercado vai se desenvolvendo.
Mas a questão é, né, assim, dentro de um bear market, você tendo essa sua tese bem montada, tendo os pontos de observação, o bear market é o melhor momento para você acompanhar esses ativos, ver como que eles estão se desenvolvendo. Muito provavelmente, né, ativos de cripto que foram criados durante o último ciclo de alta, eles conseguiram captar bastante, né, o que sobreviveram ao último ciclo que viveram o último ciclo de alta, eles conseguiram captar bastante. Então é muito importante ver como que esses ativos se desenvolvem, como que esses ativos utilizam esse dinheiro, né? E em que sentido que eles vão. E acho que ver um ativo como a Ethereum entregando uma atualização tão importante dentro de um bear market, com preço baixo, em tese com menos recursos para os desenvolvedores, é muito interessante, cara. Assim, acho que cria uma boa oportunidade para longo prazo pensando nesse ativo, né? E nesse sentido, assim, fugindo um pouco de Ethereum e indo para essa parte mais ampla de gestão de cripto, né? É muito importante fazer esse processo, fazer esse acompanhamento. E o título do meu texto era Não Existe Amor. Ó, que Porque, isso? porque Que isso? como Os escritores do Ópio, né? Que era o crioulo, né? Não existe amor o em crioulo no SP. Amor em FCP. Eu lembrei dos escritores de Ópio, né? Que usavam ópio aqui os ultrarromânticos, né? Que usavam ópio aqui em São Paulo. Morreram, acho que com 29 anos. Isso aqui é aula de literatura Que também. isso, hein? Né? Mas Exatamente. vou explicar o meu Não Existe Amor, né? Não tem, Você não tá não usando pode. ópio, não, né? Não tô usando Tá bom. ópio. Por favor. Não use ópio, você que está em casa. Nenhum por tipo de favor. entorpecente. Nem outros tipos, por favor. Enfim. Não Alô, editor, hein? O editor ele deu uma pulada aí que foi um pouco. Alô, Proerd, estamos com vocês. Vamos lá. Manda bala. Somos todos Proerd. Somos né? todos Proerd. Enfim, manda bala. Mas não tem amor, você não pode ter amor por nenhum ativo, cara. Uhum. Assim, você não pode se apaixonar por um ativo. Você vai ser um trampo danado você criar uma tese, entender um ativo, entender nas minúcias o que ele faz. Isso para quem é mais nerd, né? Tipo eu, mas entender um ativo, o que ele se propõe, o que precisa acontecer para ele melhorar e ser mais funcional. E você vê ele tomando caminhos contrários ou caminhos diferentes, ou não conseguindo se desenvolver, ou minguando cada vez mais, tendo problemas dentro dele que levem ele a ficar atrasado, defasado em relação aos seus competidores de mercado, ou ao mercado como um todo, ao que ele se propunha como desenvolvimento, né, para ele. Nesse momento não pode ter amor, cara. Assim, o seu amor tem que ser pelo seu dinheiro. E não pode ser sócio torcedor. Exato, né? Exatamente. Não pode ser torcedor, né? Tem que ser investidor. E se você vê que está acontecendo isso em um ativo, assim como aconteceu em um dos ativos da carteira que a gente tem lá na Nord, num passado bem recente, assim, coisa de um mês para cá, é difícil você Tava vender. Chorando no banho antes daqui. Tô vendo ali. É difícil você vender um ativo com perda, ainda mais um ativo que você enxerga até potencial para ele no longo prazo. Mas aí entra o conceito de custo de oportunidade, né? Se você tá com o seu dinheiro ali travado em uma coisa que não é ruim e espera que em algum momento fique menos pior, esse dinheiro podia estar em alguma coisa boa que pode ser muito melhor no futuro, né? Então essas decisões são muito importantes dentro de uma construção de longo prazo, né? Não pode existir o buy and forget, né? O buy and foda-se, né? Alô! Agora, a monetização foi... Brincadeira, que é isso. Mas não pode comprar e esquecer o ativo, né? Você tem que fazer um acompanhamento próximo, ainda mais no mercado tão dinâmico, tão novo e com tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, como é o de cripto. Né? Claro. Agora, em relação a esse tipo de movimentação dos investidores mesmo de cripto, né, Luiz? A gente se conhece há muito tempo, a gente vai em muito evento de cripto, né, tanto aqui em São Paulo quanto em outros estados, enfim. Isso é uma coisa que até, assim, eu fico feliz, mas me preocupa um pouco. Que é o quê? É o número de pessoas que são sócios torcedores do projeto. Sabe? E o que eu chamo de investidor sócio torcedor? O pessoal da Cardano? Cadê? Que isso? O pessoal da Cardano vem aqui direto. Cadeira. Mas se quiserem vir, estão super convidados aqui. Mas o que acontece? O que é o investidor sócio torcedor? Certo? Isso aqui é um termo que é importante para vocês saberem. É você comprar um ativo e ficar defendendo ele, não importa o que aconteça. É igual quando você pega um time de futebol quando você é criança para torcer, igual eu sou santista, o Santos tá uma desgraça. Mas eu vou torcer pro Santos até o último dia da minha vida. Não tem a virar casaca. Certo? No mundo dos investimentos, você não pode fazer isso. Por quê? Porque, cara, você tá falando de um mercado extremamente novo, extremamente volátil, que de um dia para a noite pode sim que dê algum problema.
E aí, cara, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai ficar deixando lá e torcendo? Sabe? Agora a gente vê também no mercado financeiro tradicional, já Eu ia recebi até falar ameaça, isso, porque eu cara. falei de Oi, né, uma vez, né? Eu adoro o pessoal da Oi, inclusive a empresa Oi, mas você tem Seu plano telefônico da Oi? um, Então não adoro nada. Que isso? Não, mas A o meu política plano aqui. telefônico é uma das melhores companhias. Pode ser da Oi, pode não ser. Enfim, alô, se quiser me patrocinar, estamos aqui. Mas enfim, qual que é a questão? A pessoa não pode ser sócio torcedor. E aí, quando a gente vai, por exemplo, em eventos, né? Igual a gente foi agora num belo evento lá no Rio de Janeiro, o número de pessoas que você vê, assim, famílias, usando camiseta de projetos, que eu acho que a gente não pode falar o nome aqui do projeto, porque pode dar um pouquinho de processo, no caso, e não vai falar o nome, você sabe qual que é, Agora eu você sabe muito bem qual entendi. que é, que a gente poderia tomar um Entendi. belo processo, Entendi. utilizando as camisetas do projeto, dando panfleto pra galera, assim, família, o cara com boné pra cima e pra baixo, colocando, assim, muito possivelmente algumas rendas da vida dele ali. Você acha isso bom ou ruim? Porque eu fico meio uma contraposição. Porque ao mesmo tempo que esse cara, ele vai engajar o mercado, e é importante você ter uns caras, né, que realmente estejam interessados, que vão consumir os produtos de educação financeira, né, educação cripto, entender, né, analisar, não só assistir esse podcast, mas como assistir outros. Ao mesmo tempo, esse cara, ele pode estar prestezinhos a pular né, sem paraquedas do avião, né? Cara, assim, eu nem vou mentir aqui, eu uso camisa de ativo, eu uso eu tenho a camisa da Ethereum, tem um monte de vídeo meu aí no YouTube, se quiser olhar, tem eu com a camisa preta da Ethereum. Mas Tem a Ethereum camisa do tudo Bitcoin. bem. Não, beleza, mas eu digo assim, para qualquer ativo. Uhum. Não tem mal em você gostar de um ativo e propagar o conhecimento dele para o próximo, desde que seja um bom ativo, né? Que tenha uma proposta de fato, que você consiga defender logicamente o porquê de você acreditar naquele ativo e do porquê dele ter um futuro, né? Vou falar qual que é o ativo, tá? Um dos ativos que eu mais gostava e ainda gosto, cara, mas acho que tem um grande potencial para o futuro aí de abraçar alguns mercados é Helium. Mas Helium acabou de fazer uma mudança tenebrosa pro token Você holder. tirou? Tirei Helium? Helium. Tem que Tirei, vender, tirei. brincadeira. Que é isso? Tirei Sério. Helium. Isso não é uma recomendação de investimento, é a minha tese, é a minha forma de Por favor, analisar, gente, a pelo minha amor de forma Deus. de enxergar. Mas para mim, Helium perdeu boa parte dos seus fundamentos no que tange o investimento no ativo, sabe? E aqui vem uma diferenciação muito grande, né? Existe bons ativos de cripto e bons investimentos em cripto, né? Existem ativos que têm uma proposta muito boa, que têm uma função muito clara, que uma grande usabilidade potencial, mas que o seu token não é um ativo, não é um ativo interessante, que não tem um perfil de valorização, de apreciação no longo prazo, né? Sei lá, é a mesma coisa de... Enfim, não entendo de valuation de ação, não é minha área de expertise. Mas sei lá, eu posso ter um plano da Oi, igual a gente tá brincando aqui, e não gostar da ação da empresa Oi, sabe? Sim, claro. Eu posso Até porque usar a muitas Netflix vezes. todos os dias e não ter a ação da Até Netflix. porque muitas vezes a ação ela não vai corresponder necessariamente à qualidade do produto. Exato, Né? A né? Oi, por exemplo, ela fez um monte. Agora, ó, sendo advogado que a gente fez, a gente brincou agora. Mas a Oi, por exemplo, a gente estava gravando um vídeo esses dias lá no BP, que vai ao ar, inclusive, então já se inscreva no canal. Você vê como é que o homem faz o jabá. Né? Sobre justamente todo o processo da Oi. Né? O que ela aconteceu e como é que ela está agora se reinventando para conseguir tentar voltar a ser a empresa que um dia ela foi. Né? Ou talvez nem tentar voltar a isso, tentar ser uma nova empresa, né, de fibra ótica, de tentar atacar ali os interiores do Brasil, enfim. Então é muito importante. Né? Mas o preço da ação, a gente viu esses dias, acho que estava a 47 centavos. Ela está caindo e está negociando cada vez mais longe de R$1, né, que é o mínimo para estar ali no conjunto da Bolsa. Então, muitas vezes, né, isso é uma coisa que a galera, acho que principalmente no Brasil, precisa entender sobre tanto cenário cripto, que é internacional, quanto de bolsa de valores brasileira e internacional. Não necessariamente porque você gosta muito do produto que a ação vai ser boa. Porque você tem 1 bilhão de aspectos para avaliar. Você tem timing no mercado. Pode ser que o negócio esteja esticado. E aí? Exato. Sabe? Magalu é um exemplo lindo. Magalu tava esticadona. Qualquer coisa no Magalu e não precisa ter Exato. ação dele, né? Exatamente. A história, inclusive, que a gente fez aqui, que a gente deu esse exemplo no Perdendo a Pose no primeiro episódio, lá do Fábio com o Rodrigo, que era sobre a história do pai do JFK ter decidido... Sabe essa história? O pai do JFK, do John Kennedy, escapou da crise de 29 alguns meses antes da crise acontecer.
porque ele foi foi lá no sapateiro, o sapateiro, né, obviamente, lixar o sapato dele, limpar o sapato dele, e o sapateiro falou, então, eu tenho uma indicação de investimento ótima. Aqui, as empresas de aeronáutica, blá, 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 acho que era a empresa de aeronáutica que ele investia. E aí ele falou, poxa, cara, se eu tô posicionado e tá todo mundo achando que entende do negócio, assim, com todo respeito ao sapateiro, mas assim, ele era JFK, o pai de JFK era, pô, estudava muito e tal, e o cara, por conta de uma recomendação, já tava ali propagando, ele falou, não, vou vender que a bolha tá vindo. Igual na bolha de 2008, quando o Na cara... bolha de 2017 de cripto e de Bolha de 2021. 2017 de cripto, 2021 de cripto, que todo mundo acha que sabe de tudo, né? Ninguém quer aprender mais nada e todo mundo começa a defender. Aí lascou. Por quê? Porque você não tem mais debate. E quando você não tem debate, o cara que ficar de fora ali e entender o que está acontecendo, de duas uma. Ou ele vai entrar para dentro e vai continuar defendendo, igual todo mundo está defendendo, porque ele acha que vai ganhar dinheiro, ou ele vai sacar que tem alguma coisa de estranha e vai entender que é uma bolha, né? Que é esquisito. Igual 2008, lá, o filme da grande aposta, é claro, o Sim, personagem total. de Steve Carell estava lá num clube de entretenimento adulto, que eu não posso falar o nome, mas aí ele descobre que a profissional de entretenimento adulto estava com, acho que 4 financiamentos, não, acho que 2 financiamentos para 4 casas, do subprime. Exatamente. Aí ele fala, meu, lascou. Por quê? E ela não tinha como pagar o negócio. Então ele falou, cara, é uma bolha de certeza absoluta, porque se já tá nesse nível, pô, o negócio vai explodir a qualquer momento. E você acha que a gente tá nesse nível para mercado cripto hoje? Não mais. Não mais. E nem perto de estar. E como evitar isso? Cara, muito difícil. Porque é aquele negócio, né? Uma tecnologia nova, ela passa pelo ciclo de hype, né? Então a gente sempre vai ter bolha em cripto? Putz, cara, sempre é muito difícil, né? Mas eu acho que a tendência é que ainda existam mais. A gente viveu uma bolha esse ano, né? Ano passado, putz, algumas bolhas, né? Dos jogos de cripto que davam rentabilidade absurda a troco de nada, das NFTs, né? Tipo, até as próprias coleções premium passaram por uma certa bolha, né? Se for falar de Bored Ape, que a gente viu um monte de famoso comprando e o preço subindo absurdamente. Um beijo pro Ney. Comprei Bored Ape por causa do Ney. Que isso, hein? O rapaz é capitalizado. Eu sou santista, né, amigão? Não tem jeito. E rico também, porque, pô, o Bored Ape é caríssimo, cara. Mas assim, ainda é muito caro, mas eu comprei na 25 80% ali. menos caro. Comprei na 25 ali. Era um um pôster, macaco não era? entediado, né? Não, era um pôster. Era um pôster e uma toalha de piscina com o NFT do Ney. E uma bermuda. E uma bela bermuda ali do Bored Ape Yacht Club. Mas enfim, pode continuar, meu querido. Mas assim, a gente passou por algumas bolhas. Cripto ainda tem esse problema, né, de ter uma solução que é um problema em alguns níveis, de trazer um acesso facilitado à criação de dinheiro, né, de certa forma, né? Você cria uma moeda, coloca ela para negociar e do nada você está criando dinheiro na prática, porque tem um valor de mercado, é facilmente negociável, tem uma liquidez alta, acima da média, você consegue transformar em moeda fiduciária, então você meio que cria dinheiro, né? Então, assim, é natural que haja essas bolhas dentro de alguns cenários de cripto conforme vai ganhando maturidade. Te preocupa ter esse tanto de projetos surgindo? Cara, preocupa, né? Porque tem muito projeto, eu acho que tem uns 10 mil. Não, muito mais. Deve ter... Uns 15 mil. Não, muito mais. Bem mais, tipo o quê? Deve ter uns 22 mil, deixa eu ver aqui. 22 mil. Vamos puxar... A última vez que eu tinha visto eram 17 mil. Mas já faz uns 3, 4 meses que eu vi isso. Então, na minha cabeça... 21.073 aqui no CoinMarketCap. 21 mil, e assim, é muito fácil criar uma cripto. Daqui a pouquinho a gente dá um refresh aqui, vai ter mais. Vai ter 22 mil e sempre vai crescendo. Te preocupa isso, esse tanto de projeto? Num bear market, inclusive? Cara, de certa forma é preocupante sim, né? Você cria uma coisa nova ali com potencial de ter valor monetário e pouca usabilidade, né? Então, assim, a facilidade de você criar um golpe financeiro com esse tipo de mecanismo é muito grande. Por isso que eu sempre falo, assim, é muito importante a gente concentrar nas principais criptos do mercado, né? Até ali tem algumas armadilhas, né? Luna tá aí para não deixar a gente esquecer tão cedo que dentro de um top 10 de cripto pode ter alguns projetos catrupes ali, né? Se puxar eu nunca sei de cabeça assim o top 10, mas aqui a gente consegue olhar e ver alguns projetos que posso tentar não deviam estar aqui. Bitcoin, Ethereum, Tether. Aí temos Circle, USDC,
Boa. Esse aqui é da Da Circle. Circle. BNB. Que isso, cara. É? Até agora Tá. gabaritou. Sexto, Solana. Não. Olha Muito só. pior. Acertou o top 5. Muito pior. Solana tá lá pra baixo? Não, tá em nono, mas Em nono. o que tá em sexto é muito pior que Solana. Ah, Dogecoin. Não, XRP. Ah, Ripple. É, Ripple. Nossa, Ripple tá em sexto lugar no top Até 6? hoje, cara, 2022, o Ripple ainda tá no top 10 de cripto. Ah, como diria Toguro, em ano de eleição, pleno 2022. Não, Ainda mas... tem Cardano, entendi. Ripple, Dogecoin, Cardano, décimo. Dogecoin. É tenebroso o top 10 de cripto, né? Shiba Inu tá aqui em 12º. Né? 14º. 14º. É. Ainda À vai ter que ter frente muito de Avalanche, Uniswap, Cosmos, Polka Chainlink. tá lá pra baixo, não? Polkadot tá em 10º. 10º. Não, 11º, perdão. Esse é o top 10. É, Você mas tem- ó, Shiba você Inu tá na Dogecoin. frente de Chainlink, Nossa. de... O que mais que eu tinha falado aqui que é relevante? Avalanche, Cosmos, que é um bom projeto. Que mais? Até Apecoin tá em 32º, é melhor. VeChain não tem muita utilidade, mas é melhor também que Shiba Inu. Na verdade, qualquer coisa que estiver abaixo de Shiba Inu tende a ser melhor do que ela, né? Sim. E acima dela também. Porque É Shiba um Inu é projeto muito ruim. né? Porque, e a gente já falou nos outros episódios aqui do Pizza Cripto, quer dizer, no outro episódio do Pizza Cripto, ela é uma meme coin que ela literalmente nasceu pra não servir pra nada. A Shiba Inu eles ainda tentaram encaixar uma narrativa ali, né? A Dogecoin assim, foi claramente uma brincadeira que foi levada muito a sério, né? Mas a Shiba Inu eles ainda tentaram criar algumas narrativas ali por trás. Mas, cara, eu sempre falo, cara, você tem que entender a lógica de emissão de um ativo para você entender se ele é inflacionário ou não, e se ele tem potencial de se apreciar no longo prazo ou não, né? Cripto é pura oferta e demanda, gente. Assim, é muito fácil de você entender o quanto um ativo tem potencial de crescer e o preço dele até onde que pode ir de acordo com a demanda dele, né? Alguém esses dias perguntou se Dogecoin podia chegar a sei lá quantos dólares. Eu fui fazer a conta, dava como se tivesse a necessidade de entrar 10 trilhões de dólares para o Dogecoin chegar nesse patamar de preço que me perguntaram. Nem o Cara, Elon Musk consegue fazer isso. não, ninguém no mundo consegue. Assim, é questão da gente olhar a lógica de emissão do ativo, quão inflacionário qual a base monetária dele, para entender o patamar de preço que ele pode chegar. E se ele tem um perfil de apreciação, né? Se ele for muito inflacionário, você vai vendo, projetando a demanda que precisa ter para aquele ativo se apreciar ao longo do tempo, às vezes completamente surreal, né? Para qualquer ativo. Tanto que o Bitcoin a gente fala que tem esse valor, tem esse potencial de se apreciar, muito por essa oferta dele que se torna cada vez mais reduzida, né? A oferta real se torna cada vez mais reduzida também, e a demanda tende a crescer ao longo do tempo. Ethereum pós-demerge também teve um corte inflacionário tremendo, né? A moeda teve 95% de redução na inflação depois do demerge, depois dessa mudança para Proof of Stake. Então, assim, se enxergar a lógica econômica do ativo de acordo com a proposta dele, com a necessidade dele, é muito importante, né? O famoso tokenomics, que é token, ativo, mas economics, né? A lógica econômica por trás do ativo é muito importante na hora da gente entender se ele tem um perfil de apreciar no longo prazo ou não. Exatamente. É a lógica de você... É exatamente a mesma lógica de você quando você vai analisar uma empresa. Assim, eu acho engraçado que a galera fala que cripto não existe, empresas são fantásticas porque são negócios palpáveis. A lógica de análise geralmente é a mesma, não? Tipo, quando você vai analisar o fundamento de uma ação, o que você vai fazer? Você vai olhar o projeto da empresa, você vai olhar a renda dela, você vai olhar o EBITDA, você vai olhar as margens, você vai olhar o lucro, você vai olhar o prejuízo, você vai olhar quem está no poder, você vai olhar, né, a gestão, você vai olhar um monte de coisa, né? Cripto, mesma lógica. Você vai olhar o projeto, você vai olhar a usabilidade deles, você vai olhar a receita deles, vai olhar se tem uma empresa por trás, se não tem, se tem monopólio, se não tem, se tem pressão vendedora, se não tem, tudo isso. Né? Então, é meio que a mesma... O mercado tradicional, o mercado cripto, eles conversam muito mais do que as pessoas imaginam, na realidade. Né? Muito mais que as pessoas querem admitir, né? Exatamente. Você acha que existe uma vergonha do mercado tradicional de se abraçar com cripto? Cara, eu acho que porque para se existe abraçar, cada vez menos, né? É porque para se abraçar ele vai ter que engolir um pouco o ego. Vai ter que engolir o ego e acho que existe cada vez menos, né? Hoje o Jamie Dimon
tava metendo pau em cripto de novo e a empresa dele tá toda abraçadinha com cripto, né? JP, Vai, né? vai Jamie entender. Dimon é o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do planeta. Aí, inclusive, um abraço pro grande Andrei Nalzi, que já veio em outros programas meus, em outras redes, e falou sobre quando ele era VP do JP nossa, gente, você viu que eu tô muito, muito chique. Muito sueco. Mas o VP do JP Morgan. E aí ele sabia que ele tinha que sair do JP para estudar sobre cripto, investir em cripto, quando ele viu que tinha uma equipe de blockchain dentro do JP Morgan, enquanto o CEO do JP Morgan falava mal da cripto. E hoje já tem fundo ofertado, fundo próprio para clientes de private equity do JP, enquanto isso o Jamie Dimon tá metendo pau em cripto, metendo pau no Bitcoin, falando que é bolha especulativa. Você acha que ele está especulando? Criado. Cara, eu não sei o que ele tá fazendo. Não sei se ele tá tentando defender um ponto, defender uma tese cegamente, não sei o que ele tá fazendo, não. Ele lá atrás, quando lançaram o fundo, ele falou, eu não gosto, mas eu tenho que... Eu admito que tem uma usabilidade. Agora ele fala que é uma grande pirâmide financeira que não vale nada. Ou seja, ele não tá meio que fazendo um Elon Muskzinho ou não para as criptomoedas? Mesma lógica, por exemplo, do Kiyosaki. Se ele tentar fazer isso, é muita presunção, né? Acho que ele não tem esse nível de influência dentro do mercado e também acho que a imagem dele dentro do mercado cripto já está um pouquinho queimada, né? Não só dentro do mercado cripto, mas no ambiente que circunda o Bitcoin, né? A partir do momento que você critica e fala que se descobrir que qualquer funcionário seu está tradando Bitcoin, ele vai te demitir pessoalmente, isso Jamie Dimon e 2 anos depois você está criando fundo de cripto, ofertando e falando que não gosta, mas que tem ali para quem quiser, a sua imagem não tem como ficar intacta, né? Não acho tem que muita lógica. Então acho que já não tem mais assim, nunca teve, continua não tendo, cada vez menos essa potencial de influência dentro do mercado de cripto. Assim, acho que sinceramente não consigo entender o que passa na cabeça dele. Entendi. Vamos lá, Luiz, para a gente poder finalizar o nosso programa aqui. Todo mundo aí de casa fez esse barulho, certeza. Mas para a gente poder finalizar o nosso programa aqui, a gente sempre faz aqui um bolão. Hoje é dia aqui que está sendo gravado, dia 23 de setembro de 2022. Quanto vai estar o Bitcoin no dia 23 de setembro de 2023? Daqui um ano? Cravado? 365 Cravadinho. dias? $23 mil. Nossa, a gente tá 18 mil hoje, não é isso? Eu acho que vai cair um pouco, subir um pouco, a gente está muito vinculado com o ciclo macroeconômico, né? E com o ciclo de juros, principalmente dos Estados Unidos, por ter um fluxo de investidores muito forte lá, seja varejo ou institucional. E eu não vejo... Cara, Ethereum, sei lá, vamos ser um pouquinho mais otimista, $2 mil. Hoje tá a 1.100? 1.300? 1.300 dólares. 1.300 por aí. Não, todo mundo tá falando... O Murilo Vargas, que veio da Hush, que ele falou $4 mil para Ethereum. Chutou no alto. Final daqui um ano? Falou que daqui a um ano. Eu espero muito que ele esteja certo e eu errado. Eu espero muito estar errado, mas assim, eu realmente não estou otimista para o curto e médio prazo. Entendi. Eu acho que assim, é um momento de reavaliação de teses e de construção de posições em bons ativos, pensando no longuíssimo prazo. Tá certo. Coisa de daqui 2 anos, 1 ano e meio. Aí sim, eu acho que vejo algum tipo de perspectiva de retomada para o mercado de cripto. Perfeito. Mas a curto e médio prazo eu acho bem pouco provável e espero muito estar errado. Estou posicionado para caso eu esteja errado, mas mas assim, a minha expectativa, a minha análise, o que eu vejo não traz esse otimismo para mim. Perfeito. Luiz, meu querido, queria muito agradecer a sua vinda aqui ao Pizza Cripto. Está extremamente convidado a vir mais vezes aqui na nossa casa, tá certo? Eu que agradeço, a pizza deliciosa, muito boa, bom. Não? Tô sempre aí, já vou vir semana que vem de novo. Pode vir. Convidado ou não. Alô, Pizzaria do Brasil, patrocine aqui o Pizza Cripto, hein? Manda aqui, a gente coloca aqui uma bela logo de vocês aqui fora com Bitcoin do lado. Imagina, você vai atrair... Nossa senhora, vários cripto. E a Abril tá sempre aí, né? A Abril sempre chega, né? Pra fazer aquela promoção de Bitcoin Pizza Day, né? Perfeito. Você contou pro pessoal a história do Pizza Day? Contei no primeiro episódio. Se você ainda não conferiu, vai lá no primeiro episódio. Obrigado pelo cliffhanger agora que você acabou de mudar. Vai lá no primeiro episódio lá e confira aí a história do Pizza Day, né? Da primeira transação feita na história com o Bitcoin, né? Foram 10 mil Bitcoins? Foram 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Por 2 pizzas. Você tem alguma pizza, Rafa? Alguma coisa com cripto? Alguma pizza cripto sua?
alguma coisa que você comprou com cripto que hoje tem um preço absurdo, assim, se for comparar com o passado? Eu já paguei um boleto de aula de dança com Ethereum. Eu tô... Doideira, não? Eu já. Por Pois favor, elucide. O que Qual estilo de aconteceu? dança? Eu não tinha. Eu fazia aula de dança de salão. E aí o que aconteceu? Eu tinha. Eu precisava pagar o boleto. Eu não tinha grana na hora. Aí, porque o que acontece? Isso acontece muito com investidores aí, todo o Brasil. Aí, quem é muito, tem a filosofia muito forte de investimento, geralmente vai errar na conta de quanto precisa de dinheiro por mês, porque investiu tudo no comecinho do mês. E aí tem que ficar meio que tentando apagar o incêndio. E aí o que aconteceu? Eu vi, aí sei lá, o boleto era uns R$300, né? R$250 o mês. Precisava pagar. Aí o que eu fiz? Eu entrei na corretora, na época, já peguei, já joguei Ethereum, converti direto Pix para minha conta e já pagou na hora. Eu não lembro quanto de Ethereum deu na época, mas o Ethereum, na época, tava uns $400. 300, $400. Já pagou por 4 essa. Então eu paguei, hoje seriam R$1.300 o boleto para uma aula de dança com Ethereum, mas é normal, acontece, né? Você pagou... O coreógrafo da Globo. Você vê, né? Eu sou o próprio Fly, né? O grande... Um beijo, Fly, aí que tem excelentes técnicas de como seduzir donzelas nas baladas de todo o Brasil. Aí, não olha pra ela, que é grande grande Fly. Você comprou um pendrive, não? Não, pendrive não, a Ledger, né? A minha história é com a Ledger, inclusive envolve o André Franco, né? Que abraço pro grande André, tá extremamente convidado para vir aqui. Ele que comprou para mim lá no evento lá nos Estados Unidos. Eu precisava de uma Ledger aqui no Brasil em 2017. Não conseguia achar tão fácil uma Ledger. Mandei para ele em Ethereum. Na época o Ethereum tava $90. Paguei um Ethereum e meio na minha Ledger. Agora eu já nem faço a conta mais. Eu lembro que quando o Ethereum tava nas máximas ali, eu fiz as contas, tava valendo R$40 mil a Ledger. Não tem nem isso de dinheiro dentro dela, mas o valor que eu paguei. Um Ethereum e meio hoje, né? Hoje um Ethereum tá aqui, $1.100, é isso? 1.300. 1.300. Um e meio, então, vai dar $1.900 vezes 5, você pagou R$10 mil. Basicamente. Mais. Muito. Vamos mudar de assunto. Tá certo, Luiz. Muito obrigado então pela sua vinda, meu querido, aqui ao nosso Pizza Cripto. E a você que nos assistiu aqui no Pizza Cripto dessa semana, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Eu espero vocês aqui cada vez mais no canal do BP Money. Aqui a gente tá no YouTube, nas nossas redes sociais também. Siga a gente lá no Twitter, no Instagram, no nosso portal, enfim. Já tem todos os links aqui embaixo para você seguir e poder compartilhar conosco aqui todo o seu conhecimento sobre o mercado financeiro e também aí participando, né, se divertindo bastante aqui conosco. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês logo, logo numa próxima, tá certo? Até mais, gente. Tchau, tchau. E corta.